Antes de dar início à primeira mesa redonda com o tema Reflexões sobre o papel da pesquisa e da inovação dos Institutos Federais do Ministério da Saúde, convidamos para nos fornecer uma breve perspectiva sobre o tema o Dr. Aristides Vitorino de Oliveira Neto, diretor do programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. E o Dr. Aristides participará de forma online e está representando o Dr. Adriano Massuda, secretário de Atenção Especializada, que precisou cumprir a agenda de última hora com a ministra. Bom dia. Um minutinho, doutora Aristides, nós estamos fazendo os últimos ajustes aqui. Agora já podemos vê-lo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Tudo bem? Como foi falado, eu estou substituindo aqui o secretário Adriano Massuda, meio que de última hora. A gente quis prestigiar o evento realizado pelos institutos federais. Ele teve que viajar com a ministra em agenda de última hora. Queria saudar todos os participantes, parabenizar pelo evento, nossos colegas Gil, Germana, Aurora. Queria parabenizar pelo evento e também pelo trabalho que vem sendo feito aí nos institutos do Rio de Janeiro, os institutos federais. Bom, eu não trouxe nenhuma apresentação estruturada. Como eu falei, eu estou substituindo o secretário de última hora, mas eu queria falar um pouco sobre como a gente tem visto o papel dos institutos no âmbito da inovação aqui no Ministério da Saúde e o link que isso tem com as nossas políticas de saúde voltadas para a atenção especializada, né? É sabido que os institutos têm uma importância enorme na pesquisa de ponta, na fronteira do conhecimento, na inovação, na formação, né, residências, e também na assistência no que cabe aos institutos, na assistência, né, fazendo aquilo que Germana falou bem, que é fazer o que ninguém faz, né, fazer bem o que ninguém faz, e ao fazer bem o que ninguém faz, ensinar bem, produzir conhecimento e ser um farol para o país no âmbito do Sistema Único de Saúde. E também no setor de conhecimento, no campo de conhecimento, não só para o SUS, mas também para o setor privado, enfim. Mas também é sabido o quanto é comum que os institutos, eles, por não estar em Brasília e pela distância, tenderem a sofrerem com o isolamento, né, e com a falta de integração com o Ministério da Saúde. E isso é uma coisa que a gente tem tentado corrigir desde o ano passado, né, com a chegada do secretário Ovésio e agora com o nosso secretário Adriano Massuda, integrar cada vez mais os institutos à formulação, condução da política pública na atenção especializada que atinja todo o território nacional. Então, fortalecer aos institutos esse papel de farol e de um aliado de primeira hora na formulação de política, e não só, como Germana bem falou, na assistência, é fundamental para nós, né? Os institutos, com toda a sua tradição de pesquisa, ensino e formação, são fundamentais para que o Ministério da Saúde, de mãos dadas, consiga revisitar suas políticas públicas, avaliar todo a rede de assistência,
todos os problemas e desafios para seus campos de atuação específicos e também para a formulação de novas políticas públicas, né? A inovação é uma invenção de alguma coisa nova, mas também é revisitar processos que já estão dados e recolocá-los à luz do contexto, problematizá-los e inventar novas formas de fazer. Então, inovação não diz respeito só à tecnologia dura, tecnologia tipo equipamento ou medicamento, também tem a ver com isso, mas tem a ver também com processos, com desenho de política pública, com fazer melhor o que já é feito, com otimizar recurso e inovando no campo da gestão, inovando no campo da coordenação de política pública, implementação de políticas públicas, além da pesquisa aplicada, além da pesquisa clínica, além da pesquisa epidemiológica. Então, é nesse caminho que eu queria colocar, contextualizar como a gente entende e como a gente tem tentado produzir uma parceria cada vez mais orgânica e intrínseca com os institutos federais. Essa semana passada mesmo, a gente teve uma reunião com Germana, não foi, Germana, sobre como o INTO pode nos ajudar a pensar a gestão de fila no Ministério da Saúde, né? A gente estava também interagindo com o INCA em relação à implementação da nossa Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, né? E também com o INC na discussão do programa Mais Acesso Especialista, também com o INTO, também com o INCA. E é por aí que eu queria seguir para desenvolver a minha fala, falando do papel desses 3 institutos no contexto atual que a gente está no Ministério da Saúde no país, que é um momento, que é uma janela de oportunidade, onde o Ministério da Saúde está reassumindo o protagonismo, né, da condução da política pública e, ao fazer isso, enfrentando um desafio de 30 anos de Sistema Único de Saúde, um pouco mais, que é tentar abandonar o modelo inampciano para atenção especializada e produzir uma política nacional de atenção especializada fundada em outros princípios, outras diretrizes, outros fundamentos teóricos conceituais, outro modelo de financiamento, né? Então, nesse momento em que a gente está passando por essa travessia, né? Ano passado, nós publicamos e pactuamos na Comissão Intergestora Tripartite a Política Nacional de Atenção Especializada, a primeira Política Nacional de Atenção Especializada que o Sistema Único de Saúde produziu, foi em outubro do ano passado, e como desdobramento dela, a gente pactuou o Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada, que é carinhosamente chamado de Programa Mais Acesso Especialista, lançado pelo presidente e pela ministra no dia 8 de abril. Por que isso é tão importante? Porque, pela primeira vez, o Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, colocou qual é a agenda, qual é a partir de que princípios, a partir de que diretrizes a atenção especializada ela vai atuar. Isso é importante porque a gente está respondendo a um cenário em que a gente não tinha isso definido. Então, a atenção especializada no país, e aí eu não estou falando da realidade de um hospital especificamente, do instituto A, B ou C, eu estou falando da vida como ela é nos municípios e nos estados. A pauta entre gestores sempre e com a sociedade sempre foi, na atenção especializada, ampliar a rede e aportar mais recurso. E aportar mais recurso, inclusive, atualizando a tabela do SUS. Então, apesar disso ser importante, ou seja, lidar com os vazios assistenciais, expandir a oferta de serviços que, com certeza, em diversos locais temos vazios assistenciais, escassez e subfinanciamento crônico, a atenção especializada não se resume só a essas questões. Também tem uma importante agenda que, na minha opinião, de médico, gestor, professor e também pesquisador na área,
pesquisador um pouco menos, porque desde que eu cheguei no Ministério da Saúde eu não consigo fazer o doutorado direito, mas também a gente constata isso quando está começando a estudar esse tema. O tema da atenção especializada não se resume só a isso. Não se resume só a ampliar serviço ou só a ampliar recurso, nem só a revisitar a tabela SUS, né? A atenção especializada também é um lugar de produção singular de certas práticas de gestão, certas práticas assistenciais, certas práticas de pesquisa, certas práticas de ensino, tem suas necessidades específicas, tem suas necessidades singulares, e a gente precisa entender isso como um campo de produção de conhecimento, de prática de gestão e de cuidado, que tem suas singularidades. E com a política nacional e o programa Mais Acesso ao Especialista, a gente está conseguindo, com algum esforço, né, aproveitar essa janela de oportunidade e abrir essa agenda com a sociedade, com os gestores municipais e estaduais, com as sociedades de especialistas, com o controle social, né, com os órgãos de controle também, por que não, para conseguir criar uma agenda do que é importante tratar na atenção especializada para além da ampliação de recursos, né? Isso é importante falar porque quando a gente não tem oferta, não tem o que disputar, não tem a metodologia, não tem qual é o horizonte que a gente quer chegar, a gente acaba não entrando no debate da gestão, da eficiência, do monitoramento e avaliação, da pesquisa, e a gente se ocupa em somente ampliar o orçamento, né? E isso não pode continuar dessa forma. A gente está interessado em discutir o como tem sido feito, está interessado em discutir como pode ser organizado, como está a relação dos hospitais com a atenção primária, como está a relação dos serviços contratualizados com o restante das redes de atenção própria, como estão as policlínicas relacionadas com a atenção primária, como eles se organizam internamente, como eles fazem gestão de fila, se eles fazem ou não matriciamento, se eles fazem ou não coordenação do cuidado, se o gestor faz ou não análise de sua fila, se ele implantou ou não protocolo de acesso, se ele implantou ou não protocolo clínico, se a rede ela recebe estudante e produz que tipo de formação, em cima de que bases, né? Se está fazendo pesquisa ou não está fazendo pesquisa, qual é a prioridade de pesquisa. Então, todos esses temas eles precisam de um horizonte para se mirar, né? de algum lugar onde se quer chegar. Então, acho que é nesse momento que a gente está. E aí, eu vou falar rapidamente para terminar minha fala, para falar de que inovação nós estamos tratando nesse momento, no âmbito dessa política nacional e no âmbito desse programa Mais Acesso Especialista ao qual eu me referi. A gente está inovando e com uma coragem imensa, porque está falando de um país como o Brasil, está falando do Sistema Único de Saúde como o Sistema Nacional de Saúde, como o SUS, que é o único sistema nacional de saúde com mais de 100 milhões de habitantes, de cidadãos que utilizam e dependem diariamente desse sistema. Então, é um desafio pensar isso nesse contexto. A gente está pensando em uma modalidade de custeio, de pagamento da atenção especializada diferenciado, e, com isso, a gente vai se afastando do modelo de pagamento fee-for-service, pagamento por procedimento. E isso, na atenção ambulatorial especializada, agora focando um pouco, é fundamental, porque ao se afastar do modelo de pagamento por procedimento e, no âmbito desse programa, propor uma forma de pagamento que é por um pacote de cuidado, uma etapa da linha de cuidado daquele paciente, a gente está colocando para o debate um ponto que, ao ser mudado, ele vai contaminando no bom sentido, em cascata, vai exigindo que a gente discuta, por exemplo, como os especialistas estão organizados, a equipe no serviço de atenção especializada está organizado para cuidar do paciente. Nos obriga a discutir como é que está organizada a agenda do profissional, do especialista, sobretudo do médico. Nos impõe discutir como é que está a relação com a atenção primária, nos impõe discutir se há protocolo de encaminhamento implantado, nos impõe discutir como é que a regulação está se comportando para lidar com aquela demanda que é crescente
e que não tem fim. Como é que aquela demanda está surgindo? O profissional encaminha bem, né? O paciente que está na fila precisa estar na fila, ele está sendo marcado o agendamento em tempo oportuno. O paciente do câncer, né, Gil? Viola, Gil está aí, né? Viola, o paciente que está com suspeita de câncer naquela fila, ele está tendo o tratamento adequado, está tendo a condução e a coordenação adequada no seu acesso, ou ele está lá boiando na fila como qualquer outro paciente está esperando o check-up? A questão da fila que Germana tão sempre coloca com muita ênfase, né? A fila do INTO é uma fila única, né? Deveria ser uma fila única no Rio de Janeiro, né, Germana? E não é. Então, todos esses questionamentos podem ser desdobrados a partir desse modelo de financiamento que a gente está colocando para debate e implantação por meio desse programa para atenção ambulatória especializada, por meio de um dispositivo chamado Oferta de Cuidado Integrado, que são pacotes de exames, consultas e dispositivos de coordenação do cuidado que são envelopados e são exigidos que os gestores e os prestadores públicos e privados façam atendimento para o indivíduo, não para fornecer o procedimento específico, mas para cuidar do indivíduo na sua integralidade, naquela etapa do cuidado. Isso muda tudo. Isso muda as práticas de gestão, muda a prática de implementação de serviço, organização de processos de trabalho, organização de fila, funcionamento de regulação e contratualização com a rede complementar. Então, as contratualizações com a rede complementar também vão mudar a cara e vai dar também a oportunidade da gente recontratualizar e rediscutir como vem sendo feita essa relação com o setor privado e também como está sendo feita a relação com o setor público na interação dos gestores com os seus serviços. Então, é uma janela de oportunidade que a gente está aproveitando, e o papel dos institutos nesse processo tem sido importantíssimo e pode ser ainda mais importante. Todos os 3 institutos tiveram um papel decisivo na formulação desses pacotes assistenciais que eu me referi, as ofertas de cuidado integrado, na mediação com as sociedades de especialistas, né? E fazendo com que a gente tenha um ajuste fino na formulação da política pública e erre menos, acerte mais, tenha mais coerência com a vida concreta, né, no cuidado desses pacientes da cardio, da ortopedia, o paciente oncológico, que são grandes prioridades para o governo federal, para o presidente Lula, para a ministra Anísia e para todos nós aqui. Então, eu queria, com isso, terminar dizendo que, e reforçando que a perspectiva da inovação, além da gente também ter essa fronteira da inovação, quando a gente está tratando de equipamento e medicamento, novas tecnologias que estão sendo aí, inclusive, incorporadas no Sistema Único de Saúde via Conitec, e aí os institutos têm um papel fundamental disso também, além da pesquisa aplicada, além da pesquisa clínica, além das patentes e da formação, mas também na formulação e condução de política pública, que é o que eu acho que nós temos cada vez mais, e eu acho que os diretores dos institutos são testemunhas disso, tentado aproximar dos institutos para tê-los como verdadeiros conselheiros e apoiadores de primeira linha, né, nessa perspectiva. Então, queria, com isso, mais uma vez, agradecer a possibilidade de participação aqui nesse evento, parabenizar pelo evento, parabenizar Germana, Gil e Aurora no belíssimo trabalho que estão fazendo nos institutos. É parceiro no fortalecimento dos institutos e também contamos com a ajuda de vocês na nossa condução da política nacional aqui de atenção especializada, que está passando por um momento de vigorosa reflexão e também, como tema da mesa esse, inovação. Inovação e uma inovação corajosa
que está obrigando a gente a rever várias questões. Ok? Obrigado e bom evento para vocês desse dia de hoje. Obrigada. Muito obrigada. O doutor Aristides, eu peço que ele continue conosco na nossa mesa. Vou convidar a doutora, novamente a doutora Aurora, a doutora Germana, o doutor João Paulo, por favor, para participar dessa mesa. E como mediadora, eu convido a doutora Marisa da Silva Santos, epidemiologista, infectologista, especialista em avaliação de tecnologia em saúde e pesquisadora da Fundacor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite à Fundacor para essa mesa de debate, dizer que vocês podem mandar as perguntas pelo QR Code, que está aí na frente da cadeira de vocês, e quem está online tem um link e que vocês podem clicar e mandarem as perguntas, né? Então, a ideia da mesa é refletir exatamente o papel dos institutos na pesquisa e inovação. Então, eu vou começar aqui com perguntas que já chegaram. Então, a primeira pergunta, que aí eu vou passar para a mesa, né? Vocês têm a vontade para responder. Ela está dirigida para o Aristides Oliveira. O Complexo Econômico de Saúde é um projeto importante com enorme potencial para desenvolvimento nacional ao estimular a geração e a produção, dentre outras coisas, de tecnologias na área da saúde. Qual a visão do Ministério da Saúde sobre o papel dos institutos nestes projetos? Como eles estão sendo contemplados? Aristides. Você deu uma queda aqui, deu uma picotada na fala. Você só pode repetir o finalzinho da pergunta? Pois não. O finalzinho da pergunta é como eles estão contemplados, né? Como o Ministério está vendo esse papel dos institutos, como é que ele vai investir em relação a isso, desse papel dos institutos na geração e produção de tecnologias. Bom, tem várias dimensões nessa pergunta, né? Tem uma dimensão orçamentária, tem uma dimensão técnico-política, né? Da dimensão orçamentária, eu não posso, enfim, falar aqui, mas dizer que os institutos são prioridade para o Ministério da Saúde e, do ponto de vista técnico-político, foi o que eu acabei de falar na minha fala. É um debate que a gente faz aqui dentro, nesse formato, reconhecer que os institutos eles deveriam estar mais próximos, né? E a gente está tentando, com a chegada do secretário Adriano, nos aproximarmos mais ainda dos institutos para a condução da política pública. É uma reflexão recorrente dos diretores, né? Aurora, Germana, e Gil também, né, que não está aqui agora, de que eles estão à disposição para nos ajudar, né, e sempre demandam aproximação. Eu acho que esse é um esforço que a gente tem feito cotidiano para não deixar os institutos distantes da realidade do Ministério da Saúde. Desde o ano passado, a gente vem fazendo colegiados com a presença dos institutos e discutido as políticas que a gente vem formulando, a exemplo da Política Nacional de Redução de Fila e também desse programa que eu acabei de falar. Mas eu acho ainda há um percurso a ser percorrido, né? Por exemplo, a gente precisa conhecer e entender melhor que pesquisas estão sendo realizadas no âmbito dos institutos, né? Quais são as tecnologias que os institutos estão à beira de patentear, como o Viola falou. Essa agenda ainda precisa ser fomentada. Outra coisa que a gente conta com os institutos e acha que são parceiros importantíssimos, ampliação de residência médica para
formar nas especialidades de vazio de gargalo, né? A gente já fez uma interação com eles para diagnóstico e avaliação do que a gente pode ampliar de residência nos 3 institutos. Então, é esse papel que a gente enxerga dos 3, né? Que tenham um papel protagonista e que nos funcionem para o Ministério da Saúde como verdadeiros faróis nas suas áreas de atuação. Passar a palavra para a doutora Aurora. Marisa, muito obrigada aí pela presença, né? A gente já tinha falado muito aqui na minha apresentação do papel do Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde, tanto para a representatividade do Instituto dentro do Ministério da Saúde, mas também pela atuação dentro da instituição, e a professora Marisa Santos à frente aí do NATES há muitos anos e preponderante aí nessas ações, né? Eu queria mais uma vez agradecer o Aristides, corroborar muito a fala do Aristides, hoje o Aristides aqui representando o nosso secretário, né? A gente sabe que existe uma tragédia sem precedentes no país, né? E o nosso secretário está junto com a ministra da Saúde. Eu acho que é isso que a gente espera de um ministério presente, atuante, né? E corroborar também o que a gente tem hoje de diálogo, né? Sem dúvida, nossos desafios, a gente tem uma oportunidade em reuniões que são, no mínimo, quinzenais de colegiados da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, uma cadeira sempre para cada um de nós diretores, né? Eu participei 6 anos da coordenação assistencial do Instituto, até o momento que considerava que não era mais possível atuar em uma gestão com um governo com uma visão completamente diferente, e entendo que a gente espera na visão da ciência no país, já que hoje a gente está falando de pesquisa, né? É extremamente importante a visão que o Viola trouxe do que foi construído e que não deve ser bandeira política, e, infelizmente, a gente viu em alguns anos muito pouco recentes, né? Uma total desconstrução dessa ideia, e hoje eu acho que a gente tem a oportunidade, como diretores de instituto, de acompanhar uma gestão que pretende mudar o que foi destruído na história nos últimos anos, né? Então, eu acho que a gente, obviamente, a gente tem um papel institucional, mas a gente faz parte de uma gestão. Particularmente, não faria nenhum sentido participar de uma gestão que não tivesse a visão que esse Ministério, essa Secretaria de Atenção Especializada tem de atender uma agenda nacional. E hoje vejo também a gente, como Instituto, participando de programas nacionais, né? Obviamente, a gente, nas agendas, a gente faz questão também de cobrar isso, né, Germana? E hoje a gente vê o retorno disso, no momento em que o Aristides um diretor de programas dentro da SAES, um papel aí extremamente relevante no programa lançado pelo Ministério nos últimos dias, do Mais Acesso aos Especialistas, onde foi construído, por exemplo, a oferta de cuidados integrados, e o Instituto Nacional de Cardiologia participou aí da construção dentro da cardiologia. Hoje a gente tem sido ouvido e consultado nos programas nacionais de políticas nacionais. Então, basicamente, corroborar tanto um alinhamento de visão, a gente vai continuar cobrando, né, Germana e Viola? A gente vai estar sempre cobrando, mas, obviamente, a gente faz parte da gestão porque acredita na visão que essa gestão tem da saúde pública e, obviamente, também da ciência no país, né? Germana. Eu queria agradecer, que nem a Aurora, para o Aristides. O Aristides tem sido um grande facilitador para a gente no Ministério, né? Muito obrigada, Aristides, por tudo. Já passamos alguns momentos bem tensos, mas a gente segue. É tipo Nemo, keep swimming. Não sei se vocês assistiram Procurando Nemo, é bem isso. Vai nadando, continua, e a gente não para. Eu queria dizer para vocês que a gente tem um momento único, tanto em relação ao Ministério da Saúde, quanto em relação ao Rio de Janeiro. Existe um movimento muito grande da sociedade civil do Rio para trazer o Rio de novo à situação que ele já teve como capital. A gente tem, nesse momento, presidindo a Associação Comercial do Rio de Janeiro, um médico, e ele quer fazer essa diferença. Então, ele criou um grupo agora, uma comissão de saúde dentro da Associação Comercial,
da qual nós fazemos parte. O INTA, o INC, o INCA, a Fiocruz, e tem outras pessoas que fazem parte. E a ideia é criar um hub de inovação em saúde dentro do Rio de Janeiro. Ou seja, trazer um protagonismo do desenvolvimento de saúde para o Rio. Porque São Paulo é protagonista em quase tudo, mas a gente quer ser agora em saúde também. Isso é baseado num lugar que existe em Milão, que é chamado MID, que é a parte de inovação dentro de Milão. Eles fizeram isso para a saúde, deu super certo. Então, a tentativa é essa, é que a gente consiga criar um hub de inovação no Rio de Janeiro. E só para vocês saberem, isso está acontecendo porque o G20 vai ser aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso, né? E a gente vai fazer parte do B20, que é o business que é ligado a esse movimento do G20. A gente já tem 2 pautas dentro desse B20, uma delas é o câncer de colo, de útero, e a outra dela é envelhecimento saudável, que eu acho que tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando aqui, né? O Viola falou que se acha que a pesquisa é cara, imagina a doença. Eu digo que se acha que a prevenção é cara, imagina a doença. Eu acho que com a prevenção a gente faria uma diferença incrível em tudo. Mas, de novo, prevenção passa por educação, e a gente tem que trabalhar na educação também. E, para terminar, o INTO tem uma ação muito importante dentro do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que foi a pergunta, que é esse centro de análise de explantes. Isso fala muito com a indústria nacional, então a nossa cooperação para isso tem sido muito grande. Vou passar agora para o João e depois pedir para passar para vocês. Pedir para cada um falar sobre 3 barreiras em relação à pesquisa e o que vocês precisariam para ultrapassar essas barreiras. Essa vai ser mais difícil, mas vamos primeiro para a primeira. Não, pois é, elencar 3, mas vamos lá. Bom, primeira questão, queria agradecer ao Aristides. Obrigado por estar presente, assim como agradecer ao Adriano Massuda, secretário da SAES, que infelizmente não estava, mas com certeza, pelo grande apoio, assim como o Elvésio vem dando aos institutos, aos nossos 3 institutos, e é um momento, eu concordo, né, é um momento único para a gente discutir isso. Eu queria trazer essa questão, muito rapidamente, a questão do complexo econômico industrial da saúde. Por muito tempo, a gente sabe, nós temos um grande complexo industrial que é competente e pode fazer a diferença. 2, nós temos uma massa crítica em ciência, tecnologia e inovação que é invejável no mundo todo, que faz frente nas melhores formações e, ao longo dos anos, e, de novo, como eu falei, ciência, tecnologia e inovação não pode ser investimento pontual, é um investimento de longo prazo e vem sendo investindo de longo prazo na formação de uma massa crítica importante na área, principalmente na área de saúde. Terceiro ponto, o Brasil, o país, não pode ser dependente de importação de tecnologia nas mais diversas áreas. E aqui a gente vai estar falando da saúde. Nós temos que, gerar a tecnologia, 2, antes de gerar a nossa tecnologia, conhecer os nossos problemas. Os nossos problemas têm que ser profundamente conhecidos para a gente saber o que nós precisamos fazer. 2, resolver os nossos problemas. E dentro dos nossos problemas, geração de tecnologia. E nas mais diversas áreas, traumatortopedia, a gente vai estar discutindo aqui, cardiologia ou câncer, a nossa população brasileira está envelhecendo, isso é claro, os censos do IBGE mostram isso claramente. O envelhecimento da população traz problemas ortopédicos, problemas cardiológicos e problemas oncológicos. O câncer está intimamente associado com o envelhecimento da população e é um grande problema de saúde pública para os próximos anos com o nosso investimento. Se nós não tivermos a decisão de
conhecer os nossos problemas e solucionar os nossos problemas com a nossa visão e não importando visões de outros países, que têm os seus problemas e são importantes, mas que muitas vezes diferentes dos nossos, ou muitas vezes as soluções diferentes dos nossos, é fundamental. Então, ciência, tecnologia e inovação é isso, é prevenção, é tomada de decisão, é onde vai se investir e é onde a gente vai conseguir trazer esses investimentos para a questão social em resposta às necessidades das nossas populações, que pode ser em saúde, que pode ser em situações climáticas que estamos vendo hoje, nesse momento, na ecologia e nas mais diversas áreas. O Brasil tem competência para isso, não tem a menor dúvida, né? E o complexo industrial da saúde vai dar, tenho certeza, uma resposta importante para a gente. Marisa, muito obrigada por levantar aí, né, as dificuldades, a gente ainda aproveitando aí a presença do Aristides, né, para capilarizar aí a informação. Eu acho que o Viola já passou visões aí extremamente importantes, mas eu vou tentar ser um pouco mais objetivo em 3 quesitos, como você falou. Acho que fundamental uma política de recursos humanos, que hoje a gente tem a permanência, né, dos colaboradores, dos profissionais na instituição, né? Acho que instituições que têm um papel fundamental em ações de alta complexidade, de ações que precisam de uma capacitação, essa visão de capacitação. Quando eu falo política de recursos humanos, não é unicamente concurso, salário. Também, obviamente, a gente precisa reter as pessoas, mas a gente precisa pensar em capacitação, a gente precisa pensar em também possibilidade de que o programa de gestão de desenvolvimento, né, em que inclui aí as atividades remotas, pensar nas carreiras, né, hoje apenas dos 3 institutos, o Instituto Nacional do Câncer tem a carreira de Ciência e Tecnologia, hoje a gente fala em 3 institutos, mas o INC e o INTO possuem uma carreira de Ministério da Saúde com salários extremamente defasados. Existe uma visão, é difícil, mas é real, existe uma diferença de competição entre as diversas categorias profissionais, né? Hoje, realmente, a gente vê categorias profissionais em que a diferença salarial do mercado com o serviço público é muito grande, né? O médico é um exemplo, não é porque eu sou médica, e, na verdade, penso aqui como gestora, mas hoje, felizmente, os institutos têm um grande atrativo para o médico, que é a visão técnica, né? A experiência técnica, mas não existe nenhuma competitividade com o mercado, né? A mesma coisa, obviamente, para os pesquisadores, né? Hoje, um pesquisador dentro de diversas categorias, né? Não unicamente médico. Tem a possibilidade na instituição de fazer diversas pesquisas, que às vezes não tem em outros locais, mas provavelmente, se esses pesquisadores estiverem trabalhando em indústrias, na iniciativa privada, estariam com um salário completamente diferente. Então, é uma ampla política de recursos humanos que pense para os institutos, né? O próprio Instituto Nacional do Câncer, hoje, a gente sabe que a questão da oncologia, a Germana falou, tem a questão que morre, mas, na verdade, tem uma projeção aí que se tornou, tem as tecnologias extremamente caras, e hoje um oncologista, um cirurgião oncológico, fora do Instituto Nacional do Câncer, mesmo carreira de ciência e tecnologia, ele ganha muito mais. E hoje a carreira de ciência e tecnologia tem a obrigatoriedade das 40 horas. Isso é uma coisa que hoje muitos médicos dentro do Instituto Nacional do Câncer não querem ter 40 horas, ficariam com 20. Então, assim, tem que ter uma visão geral das especificidades, né? Além de pensar aí em inúmeras outras questões, como, por exemplo, capacitações, né? Orçamento, né?
Hoje, o que a gente tem são orçamentos brutos para os institutos, sem rúbricas específicas, né? Na verdade, a gente tem até sexta-feira para apresentar o orçamento de 2025, né? E, obviamente, a gente, para isso, já fez uma aproximação, semana que vem, vou estar em Brasília, com o poder decisório do orçamento para entender por que há anos o Instituto Nacional de Cardiologia não tem um reajuste orçamentário. Esse ano, especificamente, a gente teve menos de 2% de ajuste orçamentário. E hoje a gente entende várias questões também que precisam ser revistas na nossa apresentação de orçamento. Então, não tem jeito, tira de um, bota no outro, porque não adianta eu chegar nesse mês e pedir um orçamento muito maior sem ter uma clareza em relação ao que foi gasto. E traz para o gestor o ônus do tira dali e bota aqui, né? A gente não recebe rúbricas específicas em termos do que é assistência, do que é ensino, do que é pesquisa. Felizmente, muitos fomentos, né, pesquisadores brilhantes no Instituto que conseguem fomentos que viabilizam as ações, mas a gente entende a necessidade de uma visão orçamentária em pesquisa para a ciência. E hoje um grande problema dentro do Instituto Nacional de Cardiologia é estrutural, né? A gente teve aqui uma oportunidade hoje de mostrar o nosso vídeo institucional e a gente tem um prédio totalmente adaptado, né? Um prédio que já foi aí praticamente um pensionato e hoje tem aqui transplante cardíaco, transplante de pulmão, centro de terapia celular. Realmente não existe mais possibilidade estrutural o Instituto Nacional de Cardiologia pensar em crescer dentro desse prédio. Felizmente, a gente mantém aprovado para esse orçamento, o reajuste foi o maior que o global do Instituto, para a construção de um projeto. Isso, obviamente, está dentro das conversas aí que a gente tem tido com a SAES, vamos retomar com o secretário Adriano, para a gente não entrou no PAC, como nosso primo, nosso orgulho, né, Germana? A gente não entrou no PAC, mas a gente espera aí que vamos ser contemplados aí. Acho que se o presidente Lula emplacar, como fez com o INTO, uma nova sede, um novo Instituto Nacional de Cardiologia, estamos resolvidos para a próxima gestão. Germana. Eu concordo com a Aurora nos dois primeiros, né? A gente precisa, de fato, primeira coisa, uma política de gestão de pessoas, um plano de cargos em salários. No INTO, quem faz mestrado e doutorado ganha a mesma coisa, gente. Então, não tem incentivo nenhum, né? A pessoa vai continuar ganhando a mesma coisa a vida inteira. Toda vez que a gente fala isso, ninguém acredita, mas é real, é verdade. Eu juro que ganha a mesma coisa. Então, política de gestão de pessoas. A outra coisa é orçamento, exatamente a mesma situação do INC. E a terceira coisa, eu acho, que é a valorização do pesquisador. No Brasil, a gente tem visto sistematicamente os pesquisadores saírem daqui, irem para fora do Brasil, para outros lugares que valorizam, que eles têm mais como fazer pesquisas, né? E, assim, todas as pessoas que eu conheço que têm filhos pesquisadores saíram do Brasil. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, porque isso é um fenômeno que tem que ser revertido, né? E agora, sem ter nada a ver com isso, eu queria dizer que tem mais de 100 pessoas online, gente, isso é incrível, que evento incrível, Ludmila, mais de 100 pessoas online, olha que coisa incrível. E falar, para terminar, que assim, a gente tem um sistema de saúde maravilhoso, o nosso SUS não tem nada parecido no mundo inteiro, né? O meu filho morou na Holanda há 4 anos, ele não conseguiu uma consulta no dermatologista, gente. E a Holanda é um paizinho desse tamaninho. O Brasil é um país que dá a Europa inteira e mais muita coisa. E a gente tem esse desafio de atender todo mundo e a gente consegue ter um serviço de excelência. O problema do Brasil é o acesso, né? Todo mundo tem direito a tudo, mas é óbvio que o acesso é complicado. Mas eu acho que para melhorar o acesso, a gente consegue. A gente só tem que se organizar. E no caso das filas ortopédicas, que eu falo com Aristides, eu acho que a gente é básico, a gente tem que saber qual é a demanda real, qual é a oferta, quem faz o quê e quanto, e ter uma regulação eficiente. Isso vai ajudar muito. E, assim, é uma coisa que a gente consegue fazer, né? Eu aprendi na primeira aula de Harvard que eu fui, que a gente não consegue ser bom em tudo ao mesmo tempo, gente. Gente que fala que faz tudo maravilhoso é mentira, não existe isso. Eu escolhi não saber cozinhar, por exemplo. Eu sou boa em um monte de coisa, mas não sei cozinhar nada. Então, eu acho que é isso, a gente tem que saber no que a gente quer ser excelente, e não dá para ser ao mesmo tempo. Então, eu estou falando isso por causa do INTO. Eu acho que o INTO é excelente em assistência,
e agora está excelente em ensino, e agora quer ser excelente em pesquisa também, porque a gente consegue, a gente vai aprendendo. Eu já sou excelente em 20 coisas, gente, menos na cozinha. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente faz e aonde a gente quer chegar também, né? Então, eu acho que a gente quer ser bom em pesquisa, a gente quer isso. Se a gente tiver essas 3 coisinhas, valorização do pesquisador, se a gente tiver fomento, dinheiro, orçamento, e tiver uma política de recursos humanos, a gente vai, né? O INTO vai. A próxima pergunta é para você mesmo, Germana. Pode comentar. Quer comentar? Sim, não, a questão dos 3 pontos que você tinha levantado, né, Marisa? Eu queria colocar uma visão mais geral em termos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Eu acho que tem alguns gargalos, esses gargalos têm que ser muito bem avaliados e solucionados em determinado ponto. O Brasil hoje, ele deve estar... Essas estatísticas são muito complicadas, mas o Brasil hoje deve estar em torno de 0,8% do PIB em investimento em ciência e tecnologia. Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, estamos crescendo, já chegamos a 1,2, a 1,3 de investimento 15, 20 anos atrás, mais ou menos 15 anos atrás. Todos os países envolvidos a gente tem um mantra que é pelo menos 2% do PIB em investimento em ciência e tecnologia. Os maiores investidores de ciência e tecnologia são Coreia do Sul, 4,5% do PIB, e Israel, em torno de 4,5% do PIB, o que dá a característica desses países pelo que fazem. Estados Unidos, Europa Ocidental, 2,5% a 3% do PIB, lembrando que é o mesmo PIB que a gente tem. O PIB é diferente, então isso é significativo. Então, primeira questão, investimento. A gente tem que brigar por investimentos e tem que brigar por aumento dos nossos investimentos em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E esses investimentos têm que vir, e são, a grande maioria, em todos os países, a nível federal, a nível de governo. E isso tem que ser, de novo, uma política de Estado. Investimento longo prazo e previsível. 2, recursos humanos. Recursos humanos é fundamental. A gente tem que desburocratizar em um determinado momento a nossa captação de recursos humanos, que é impossível nós conseguirmos conviver com não conseguir absorver os recursos humanos que a gente precisa. E a gente precisa. A gente tem, de novo, coloco isso com muita tranquilidade, uma massa crítica fantástica no país, uma massa crítica sendo formada, uma pós-graduação formando doutores, formando mestres, e muitas vezes a gente não tem como absorvê-los. E, infelizmente, nos últimos anos catastróficos, uma debandada para o exterior. E hoje, com um grande esforço de repatriação. O esforço é enorme. Então, recursos humanos. E, por último, infraestrutura. Infraestrutura de uma área de ciência, tecnologia e inovação que a gente ainda utiliza a importação, principalmente de reagentes, nós não produzimos no país o que nós precisamos para áreas experimentais. E uma política de importação complicada. A gente não tem a devida celeridade para a gente receber reagentes e que a gente precisa em prazo curto. E um custo Brasil elevadíssimo. Né? Um custo Brasil que te encarece os reagentes em quase 10 vezes se você comparar com a América do Norte ou a Europa Ocidental. Então, a gente tem que ter a desburocratização, que a gente consiga ter acesso a esses insumos com agilidade e mais barato. Isso vai fazer a diferença para a gente crescer em termos de Brasil. E se o Brasil cresce, o Rio de Janeiro cresce,
os institutos crescem, né? A gente consegue captar recursos humanos, a gente consegue captar recursos financeiros e a gente tem agilidade de investimento. Acho que é isso. Vou passar aí uma última rodada de perguntas, que aí eu vou pedir para vocês serem um pouquinho mais breves para a gente poder responder mais perguntas, né? Então, é uma pergunta para a Germana, que uma pessoa da plateia perguntava sobre inovação em OPME, se vocês têm algum desenvolvimento em relação a isso, e eu aproveito e já passo a segunda pergunta, que é para a mesa toda, que é sobre integração entre assistência, pesquisa, inclusive em relação à integração de pesquisa com a área administrativa, tá? Então, se você puder responder resumidamente essas duas questões. Em relação ao APME, a gente não compra pela tabela SUS, né? Isso faz um diferencial no INTO. E a gente no INTO tem um NATS também, o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, e a gente testa coisas novas lá, né? A gente foi as primeiras cirurgias de artroplastia, a maioria delas foi no INTO. Inclusive a artroplastia reversa do ombro, que é uma coisa que a gente está tentando que isso seja colocado nas outras unidades, é uma coisa que a gente já faz há bastante tempo no INTO, com próteses que são mais especiais. Então, a gente tem esse trabalho lá, sim, desse desenvolvimento. E eu acho que, para complementar isso, seria muito importante se a gente trabalhasse na Câmara Técnica de Ortopedia e Traumatologia. Isso já existe no INCA, que é o COSINCA, né? Chama COSINCA? E a gente queria fazer a mesma coisa para ortopedia e traumatologia, para a gente poder testar mais essas coisas, discutir mais, né? Já que o INTA é um instituto que faz mais cirurgias do que qualquer outra unidade, a gente gostaria muito se isso pudesse ser feito. E a outra tua pergunta é a interface entre... Integração entre pesquisa, assistência e a área administrativa. A gente tem uma interface muito boa agora entre assistência e administração, que a gente melhorou muito com vários... Hoje em dia tem comitê, tem comissão, tem reunião de tudo lá. E está melhorando muito essa interação entre a administração e a pesquisa também. Entre a assistência e a pesquisa, eu acho que já é muito boa, e a Carol está aqui para dizer isso. Eu não sei que milagre eles fizeram lá no INTO, mas hoje em dia tem muitos ortopedistas já que fazem pesquisa, se interessam, que era uma coisa que há 10 anos atrás a gente não conseguia. E eles gostam, e eles estão bem, né, Carol? Estão bem animados com isso. A gente vai para congresso, leva várias pesquisas, então eu acho que isso já está muito bom lá. Aurora. Marisa, excelente aí ponto, né? Também vou tentar ser breve. Eu acho que fiz um esforço grande, né? Agradecer até muito a Marina, que é assessora da direção, que preparou a apresentação, de trazer essa visão que foi o que a Ludmila me pediu, né? A visão que, como diretor, eu tenho do impacto que a pesquisa traz para a instituição. E é gritante, acho que é fundamental a gente ter essa visão que existe uma relação de interdependência, né? As atividades, não existe um fomento que seja dado para a instituição que não esteja relacionado ao resultado da gestão e também o resultado da assistência da instituição. E o impacto que as atividades de pesquisa trazem para a gestão e para a assistência são também extremamente notórios, é um desafio constante a gente fazer essa interação. Eu me sinto uma privilegiada, porque a minha história está totalmente ligada a essa instituição, desde estudante, residente, participando por diversos setores assistenciais, até a coordenação assistencial, e tive o privilégio de, quando saí da coordenação assistencial, ter sido acolhida durante 1 ano na coordenação de ensino e pesquisa, onde tive uma oportunidade maior ainda do que já tinha, de ver o esforço enorme e também o enorme benefício que as atividades realizadas trazem para a instituição como um todo, né? Então, o desafio é a gente diminuir essa separação, né? Cada vez mais. A gente pensa, são realmente enormes desafios, muitas vezes não só internos, quanto externos. Eu falei aqui no PGD, tem no Ministério da Saúde tem uma visão de que as atividades assistenciais não podem ser realizadas de forma remota. Uma pessoa que exerce uma atividade assistencial não
tem que estar participando das atividades de ensino e pesquisa também, né? Então, o que a gente tem é o desafio também de levar para fora essa visão de que as ações são integradas e precisam ter a visão de que um profissional no Instituto Nacional de Cardiologia ele tem que abraçar pesquisa, ciência, inovação, ensino, porque essa é uma visão institucional, né? Da mesma forma que as pesquisas têm que ter uma visão do que traz de retorno para as outras áreas da instituição, como gestão. Mas, assim, eu realmente me sinto uma privilegiada, não só pela visão que tenho, mas também pelo time que tenho, extremamente coeso, que está sempre em contato, tem que ter reunião mesmo, tem que perder tempo, né? Já ouvi isso, essa reunião é coisa de petista, olha, seja o que, falem o que for, tem que perder tempo, tem que sentar, tem que ouvir, tem que discutir, né? E o resultado que eu vejo disso é enorme, então agradecer muito a toda a equipe da gestão da instituição e, obviamente, todos que colaboram aí para essa integração que a gente vem tentando manter. Depois da fala do João, eu vou passar para o Aristide fazer o fechamento. Tá? Bom, muito rapidamente, queria colocar algumas questões que eu acho que é fundamental, Marisa. Não há a menor dúvida, né, de que pesquisa e inovação muda uma instituição para a sua atividade assistencial. Isso é fato. Né? Fato comprovado, cientificamente comprovado. Né? Eu gosto sempre de relembrar, grande professor, infelizmente falecido, Enzo Brentani, de São Paulo, ele dizia o seguinte, na área de câncer, nessas palestras, isso me marcou muito, sempre que eu escutava, ele falava, pensem aqui agora em 5 instituições que são importantes no mundo para assistência em câncer. Qualquer um pode pensar. Essas 5 instituições, com certeza que vocês pensaram, todas elas fazem produção científica. Não são só de áreas assistenciais. Não tem a menor dúvida que, isso nas todas as áreas também, não tem a menor dúvida que tem excelentes hospitais que fazem assistência, mas vocês vão se lembrar daqueles que fazem produção científica, porque isso é o que muda a conduta. Então, isso é fundamental. Então, a área assistencial. E com certeza, uma enorme tentativa e trabalho, é um trabalho hercúleo fazer essa integração, assistência, pesquisa, ensino e, no nosso caso, prevenção e vigilância. É um fato. Então, fazer essa integração é difícil. Como dizer para uma instituição que precisa ter, e com certeza ninguém critica isso, e tem que ter uma área assistencial, e essa área assistencial é muito pesada, que esse sujeito que, além de atender e tal, tem que fazer pesquisa também. Esse sujeito que, além de fazer a sua gestão, tem que fazer pesquisa também. E esse sujeito que tem deficiência de recursos humanos, muitas vezes fazendo mais do que consegue, e aí fala, não, agora você tem que fazer. Então, essa integração é muito difícil, né? Mas tem que ser feita. Mostrando isso, a pesquisa, ensino e inovação muda uma instituição de assistência, porque ela vai fazer uma assistência diferenciada para a população que precisa. Isso é claro. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para a gente. E, só colocando, não tem a menor dúvida, eu acho que tem que colocar isso aqui de público, que a nossa ministra Nízia, assim como todo o ministério nesse momento da saúde, até pela visão da ministra, que vem de uma instituição de pesquisa, Fiocruz, tem muito claramente essa visão da importância da área na saúde. Eu acho que isso tem que ser importante para a gente conseguir trabalhar, mas as mudanças não são feitas do dia para a noite. São as batalhas que a gente leva todos os dias e precisa, para se mudar, precisa-se tempo para a gente conseguir
fazer o que a gente precisa fazer. Obrigada. Passar a palavra para o Aristides, pedindo, por favor, se ele pode fazer o encerramento e falar um pouquinho sobre o retorno para a sociedade que o ensino e pesquisa dos institutos pode trazer. Obrigada. Obrigado. Responsabilidade em encerrar essa mesa. Vamos falar, bom, esse desafio aí que vocês acabaram de comentar, que a gente está debatendo agora, da relação ensino-serviço e os dilemas de quem se pretende prestar assistência e fazer pesquisa e ensino ao mesmo tempo, é um dilema para o Sistema Único de Saúde. Eu sou professor universitário, já fui preceptor também de ponta, tanto de estudante quanto de residente, e sempre tem essa expectativa que o ambiente de assistência seja protegido para que a gente possa fazer pesquisa e possa ensinar direito. Mas aí volta o dilema, que, na verdade, é um paradoxo, né? Como é que eu vou ensinar direito se eu não reconheço a realidade no qual estou inserido? Assim, é uma eterna busca de equilíbrio. Viola falou, é difícil fazer, mas é necessário que faça. Então, não dá, ao mesmo tempo que não dá para um serviço se blindar, não ser poroso com a sociedade, não ser influenciado com a pressão assistencial, com a demanda por assistência, sobretudo no país onde a gente tem muita carência de profissional, de recurso humano, de serviço, de serviços e de acesso. Como é que a gente vai blindar um serviço de excelência do acesso à população? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode não ter nenhum tipo de mediador com essa assistência, de modo que viabilize a pesquisa e o ensino. Então, é um equilíbrio difícil, né? Mas eu acho que a riqueza também está aí. Um serviço que está pesquisando e está ensinando, ele vai ser beneficiado, vai beneficiar a assistência. Ao mesmo tempo que um estudante, um residente, ele também vai se beneficiar do volume de atendimento num lugar super pressionado, vai se beneficiar com a maturidade ganha em lidar com o imponderável, em lidar com a pressão, porque a vida é como ela é, né? Eu ficava brincando com meus estudantes. Eu sou médico de família de formação, para quem não sabe, e fui preceptor na estratégia da família. E eu ficava brincando, os residentes não queriam fazer acolhimento à população na porta de entrada, queriam ficar no consultório, fazendo uma consulta de 1 hora. Minha gente, não dá, entendeu? A vida como ela é aqui. Se você quiser ser um bom médico de família, você vai ter que se adaptar, mas, ao fazer isso, a gente conseguir produzir reflexão, conhecimento, capacidade de análise, de adaptação. Então, eu acho que eu faço essa reflexão em relação a esse tema, porque é um tema que, às vezes, é polêmico mesmo, porque ele é complexo, e como todo tema complexo, não tem nenhuma receita de bolo. Em relação ao papel dos institutos, bom, a gente está aí lidando com o complexo industrial da saúde, econômico industrial da saúde, a gente está falando de pesquisa de ponta, a gente está falando de experimentação de novas tecnologias, a gente está falando de teses de doutorado, dissertações de mestrado, a gente está falando de dezenas de residentes formados nos institutos. Eu acho que esse é o papel que os institutos precisam ter, né? Eles não devem se dedicar somente a prestar assistência no Rio de Janeiro. Tem um papel, lógico, local importantíssimo, mas eles têm que pensar nacional, têm que pensar internacional, têm que pensar de forma integrada e em que medida o seu papel de vanguarda pode dialogar e pode informar o Sistema Único de Saúde. Esse é o papel dos institutos. O Sistema Único de Saúde é muito devedor e pode beber muito das experiências que os institutos estão desenvolvendo, das trincheiras do conhecimento que os institutos estão envolvidos, né? E também do papel social que eles também têm.
Germana falou, por exemplo, da questão dos amputados da guerra da Palestina. Isso é fundamental. A gente foi discutir se precisava, se podia receber, né, que visibilidade dava. Não, isso aí é cartão postal do país no cenário internacional. O presidente Lula tem essa perspectiva de exportar saúde, exportar o que a gente faz melhor, né, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista de gestão de sistema, do ponto de vista de pesquisa e de formação também. Então, é isso que a gente vê que os institutos têm a contribuir. Eu acho que a gente pode estreitar isso ainda mais, Germana, Viola e Aurora. Por exemplo, eu acho importante que vocês apresentem aqui para a coordenação do câncer, Viola, o que é que vocês estão patenteando. É importante que a gente conheça a experiência do INTO em relação às hortas de próteses, compras, aquisições, testagem, novas tecnologias. É importante que a gente se aproxime ainda mais de como o INC está fazendo ensino e pesquisa, como é que faz cirurgia complexa, má formação, que é um tema que a gente está desenvolvendo, discutindo junto ao PROAD também, né, Aurora? Enfim, eu acho que a gente ainda pode estreitar ainda mais. Mas é isso. Parabenizar de novo o evento. Foi me dado o papel de encerrar, então acho que eu estou encerrando. Né, agradecer pelo convite e dizer que a mesa foi muito produtiva. De supetão eu estou aqui, mas agradeço que acabei agradecendo que eu estava aqui, mesmo que de supetão e mal preparado, mas foi bom escutar o debate. Foi importante ver a comunidade aí dos institutos muito viva, em parceria aí com a Fundação Procoração, a quem eu também parabenizo pelo evento, né, e agradeço a parceria, e dizer que estamos juntos, e dizer que realmente o sistema de saúde é potente demais, é complexo demais e é apaixonante demais. Cada vez que a gente vai entrando, às vezes paralisa pelo tamanho do desafio que é orçamentário, político, de formulação de política pública, de implementação, a relação federativa, o contexto no Rio de Janeiro, que não é um contexto fácil, é complexo, mas é, ao mesmo tempo, apaixonante, e nos colocamos aí à disposição para seguir nessa parceria. Um abraço. Agradeço a participação de todos, doutor Aristides, doutor Germana, doutora Aurora, doutor João Paulo. Muito obrigada.